Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor a todos. Estou aqui na minha casa e quero hoje falar sobre um assunto bem interessante da Bíblia. É um assunto de escatologia, né, que está aí no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 3, né, sobre as duas testemunhas que irão aí evangelizar durante o período tribulacional, né, o período da grande tribulação que vai haver aqui na terra após o arrebatamento da igreja. Alguns dizem, né, que seria Enoque, outros dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias, enfim. Os amilenistas dizem que é uma alegoria, que o texto é um modo figurado, alegórico, e que não são literais, né, mas que nós precisamos entender é que há uma profecia ali em Malaquias capítulo 4, verso 11, né, que Deus prometeu, né, que vai enviar ali as suas duas testemunhas que irão aí evangelizar durante o período tribulacional, né, o período da grande tribulação. Então, eu queria aqui ler o texto, né, que está lá em Apocalipse, capítulo 11, no verso de número, vamos ler no verso de número 3, né, que diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1270 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que esses profetas, essas duas testemunhas, né, eles vão profetizar 1270 dias, né, que são 3 anos e meio em números proféticos. E esses profetas serão vestidos aqui de pano de saco, né, que era a roupa oficial do profeta, né. E esses profetas, né, eles vão evangelizar aqui durante a grande tribulação. Bom, tratando primeiramente se isso é uma forma, se isso realmente é alegórico, se isso é literalmente, né, eles vão vir realmente, né. Os amilenistas, como eu falei, eles creem que isso é algo, não é literal, é algo alegórico. Mas se nós formos observarmos, né, como é uma regra da exegese bíblica, né, que a própria Bíblia interpreta a própria Bíblia, né, e lá em Zacarias, no capítulo de número 4, no verso de número 11, diz assim, né, Zacarias tendo uma visão ali do céu, né, uma visão celestial, ele fala assim: prossegui e perguntei, quem são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Né? Zacarias fez uma pergunta aqui para o anjo. Tornando a falar, e perguntei, quem são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Zacarias fez aqui uma pergunta, né? Ele me respondeu, o anjo respondeu, não sabe o que é isto, né? Eu disse, não Senhor, não sei o que é isso. Aí o anjo respondeu para ele, né? Então disse, são os dois homens, né? Algumas versões estão ungidos, né? Que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então não há dúvida aqui que são dois homens literais, né? Que irão vir para cá, né, e vão evangelizar, né, dois homens literais. E se nós voltarmos ao texto aqui no verso de número 6 do capítulo de número 11, algumas características, né, que esses profetas, algumas autoridades, né, que serão dadas a esses profetas, autoridades como, por exemplo, fechar o céu, né, para que não chova aí durante os dias do seu ministério, né, que eles estavam profetizando, né? Um desses
profetas que fizeram isso, né, foi o profeta Elias, né, que falou ao Senhor que não ia chover, né, ali, e não choveu até que fosse dada a palavra de ordem do próprio Elias. E isso aqui é um dos sinais que eles vão fazer, né, fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizaram, né. E eles têm também autoridade, né, sobre as águas, para convertê-las em sangue. Então, quem foi que fez, quem foi que converteu ali as águas em sangue, né? Qual foi o profeta? Moisés. Então, esses profetas, eles irão fazer esses grandes sinais e maravilhas, e a Bíblia diz ainda, né, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem, né? E eles também, a Bíblia disse aqui que eles será dada uma autoridade, né, estará fogo da sua boca, né, para consumir os homens, né? Então Elias também fez isso, né? Quando ali seus inimigos foram para buscar Elias, que Elias estava no monte, e Elias clamou ao Senhor e desceu fogo, né, naquele pessoal ali. Então são características que nos apontam para Elias e Moisés, né? Então, no verso 7 diz algo bem interessante aqui, né? Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e matará. Verso 8 diz assim: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Ali a besta, né, que a besta ali que surge do abismo, né, que é o anticristo, ele vai matar, né, esses dois profetas, e os seus corpos serão estirados ali na praça de Jerusalém, né, que a Bíblia diz que espiritualmente é Sodoma e Gomorra, né? Sodoma porque você sabe da história de Sodoma, né, uma cidade que era perversa e cheia do pecado, e vai assim, é assim que vai estar Jerusalém naqueles dias, cheia do pecado, né, cheia da promiscuidade, imoralidade, né? E Egito porque foi onde ali foi a nação que escravizou o povo de Israel, aquele povo ali de Jerusalém vão estar sendo escravos, né? E a Bíblia continua dizendo aqui que eles serão mortos, né? E o seu cadáver vai ficar estirado ali na praça da grande cidade, né? Que vai ser, como eu falei, de Jerusalém. Então, muitos dos povos ali, das nações, tribos e línguas, né, eles contemplarão ali esses cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio, né, e não permitirá que esses cadáveres sejam sepultados. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes, né, uns aos outros, porquanto os dois profetas que atormentavam ali os que moram sobre a terra, né? Então vocês vão ver que as nações vão se alegrar, né? Porque esses dois profetas vão ser mortos, né? E a Bíblia diz aqui que eles estavam atormentando ali aquele povo ali, né? Atormentando, e eles serão mortos. Mas isso não vai ficar assim. Vamos ver o que a Bíblia vai dizer aqui. Mas, olha só, mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz do céu, dizendo: sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, né, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Olha só, aquelas pessoas que estavam se alegrando, né, dando presente para as nações, né, e agora, depois de 3 dias e meio, Deus chama eles, né, e esses profetas que estavam mortos, né, foram mortos ali, depois de 3 dias e meio, e neles serão arrebatados, né?
E toda nação vai ver ele sendo arrebatado ali. E as nações darão glória a Deus por isso, né? E alguns me perguntaram, né, se esses profetas eles vão evangelizar para os gentios. E eu respondi que não, eles serão profetas especiais, mas testemunhas especiais. Eles vão profetizar ali para a nação de Israel, para o povo judeu, né? Então tem que ser alguém conhecido, né, irmão? Tem que ser alguém conhecido, né? E eles esperavam, né? Quando Jesus perguntou ali para os seus discípulos, né? Perguntou para eles: ó, quem vocês acham que eu sou? E os discípulos disseram ali: ó, o povo disse que o Senhor é Elias, outro disse que é Moisés, né? Outro disse que é João que ressuscitou, né? Aí Pedro teve aquela revelação, né, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Jesus também falou: olha, eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam, né? Mas vai vir outro em meu nome e vocês receberão. Que está falando aqui do anticristo, né? Então tem que ser alguém conhecido. Aqueles profetas têm que ser profetas poderosos, né? Profetas que têm autoridade mesmo para fechar o céu, para fazer acontecer, para evangelizar ali o povo de Israel, né, irmãos? Então quem vai evangelizar ali os gentios são 144 mil, né, que vão das 12 tribos de Israel, que vão evangelizar ali os povos gentios. Mas quem vai evangelizar ali Jerusalém, né, vai ser essas duas testemunhas que vão ser mortas, mas em 3 dias e meio eles vão ressuscitar para a honra e glória do Senhor, e toda a nação vai dar glórias a Deus. Espero que você tenha gostado desse breve estudo, né? E valeu, e a paz do Senhor.